sou grato primeiro a Deus pela maravilha e pela vida que o Senhor me deu até aqui. Sou grato aos obreiros pela amizade, o companheirismo e a fidelidade dos irmãos. E sou grato à igreja, porque a igreja é aquela que sempre está conosco em meio a todos os problemas. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Fui e voltei em paz. Deus me levou e nos trouxe. Teve uma irmã que me perguntou: pastor, o senhor descansou? Eu falei: não. Faltou um pouquinho ainda para descansar, irmão. Mas nós aguentamos mais algum tempo para frente. Amém? Quantos veio aqui hoje? Quantos vieram aqui hoje ouvir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. A minha mensagem hoje, irmão, é o seguinte: presta atenção no propósito. Amém? Amém, irmão? Presta atenção no propósito. Versículo 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Podeis assentar. Quero agradecer a Emily e a Luciana por ter ajudado no grupo de louvor aí, né? Passou no teste, irmão? Passou? Dá para ficar no grupo de louvor, vocês acham? Dá? Então depois nós vamos conversar com elas para ver se elas também, quer dizer, conversar também, ver se elas querem, com um pouco não quer também, né? Diz que tudo é um propósito. Irmãos, esse texto que nós lemos, nós vamos aproveitar o contexto e a forma que Mateus escreve o texto, para que nós possamos entender essa questão: propósito, plano, vontade de Deus. Amém, irmão? Mateus escreve o texto logo após que Jesus foi batizado. No batismo, no último versículo do capítulo 3, está escrito assim, ó: e a voz dos céus, e eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus escreve o texto para os hebreus. Esse texto, vamos colocar, é uma biografia. Vamos colocar esse livro foi escrito para os hebreus. É por isso que Mateus o coloca logo após o batismo aqui, para explicar a questão seguinte: porque o diabo entra em cena na provação. E quando ele entra em cena, ele põe um questionamento: se tu és o Filho de Deus, se você é aquele que a voz mencionou no batismo, se é, está vendo? Ele coloca uma dúvida para questionar o Cristo. Então, dentro desse texto, eu quero que você entenda essa questão do propósito, em nome de Jesus. Porque quando você estuda a vida de Jesus, todos os passos dados pelo Mestre, ele dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele coloca essa vontade, esse propósito, esse plano, acima de comida, de roupa
e da sua própria vida. Ele coloca esse plano de Deus, essa vontade do Pai, acima de tudo. Então, dentro dessa vontade, desse plano, você tem que ler esse texto aqui de 11 versículos para entender qual era esse propósito e por quê. Olha, presta atenção, por que o Espírito de Deus pega Jesus e o leva para o deserto. O Espírito do Senhor o conduz para o deserto. Para quê? Para ser provado, tentado. Mateus escreve o texto também no mesmo âmbito de conhecimento do povo de Israel, que no capítulo 8 de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus pegou o povo pela mão e levou para o deserto para ser provado. Olha, o texto traz um elo de ligação entre a história dos hebreus. Amém, irmão? Se ele está escrevendo para os hebreus, ele faz aí uma junção dos textos, da história, para que o povo que recebesse a biografia pudesse, então, entender o significado do texto. Então, olha, o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para ser provado. Jesus precisava ser provado, irmão, para ver se passava no teste ou não? Não precisava. Jesus precisava ser tentado? Não precisava. Jesus precisava de passar lutas e problemas para aprender alguma coisa? Não. Mas o qualifica. A luta, o deserto, qualifica. Amém? Jesus precisava ser qualificado? Não. Mas para que o sacrifício fosse perfeito, ele precisava passar por tudo para que o sacrifício fosse qualificado. Por exemplo, como falar de resistir o pecado se não sentisse o pecado? Então, ele não estava falando de algo que alguém poderia dizer, não, mas ele é Deus. Não, ele era humano. Então, o qualifica. O deserto o qualificou como Cristo. Amém, irmão? Olhe para mim, irmão. Quando eu quero algo, quando eu peço algo, quando eu oro em favor de alguma coisa, eu preciso entender que aquilo que eu estou pedindo talvez precise de uma qualidade maior ou de outra qualidade. Eu preciso me qualificar para alcançar algo. E o que é que me qualifica? Deserto, provação, luta. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 3, me parece, ele diz assim, que a tribulação, que a tribulação produz paciência, e a paciência perseverança. Olha, a tribulação produz paciência. Como que eu aprendo as coisas? Eu aprendo dentro da tribulação. Eu jamais vou aprender a ficar calado se eu não enfrentar um problema do qual eu tenho que ficar calado. Não tem como aprender algo se eu não enfrentar determinadas posições. Se eu preciso de paciência, terei tribulação. Se eu preciso de experiência, terei que enfrentar guerras para ter experiência. Ninguém pode falar de guerra se ele nunca foi em uma. Ele só pode dizer o que é uma guerra se ele participar de uma guerra. Então, uma experiência vem quando eu estou no deserto. O Espírito conduz Jesus para o deserto para orar 40 dias e 40 noites e depois ser tentado. Amém, irmão? Amém? Isso me faz entender que é a vontade de Deus
que nós enfrentamos na nossa vida determinadas situações para qualificar-nos para determinadas alturas na nossa vida espiritual. Eu vejo pessoas que têm vontade de ser isso ou ser aquilo, têm vontade de crescer, mas nunca pensam no que ele vai enfrentar para chegar lá. É muito bom, irmão, eu olhar algo quando ele está reluzindo, brilhando. Por exemplo, é muito bom eu ver um anel de pérola, né? Ou eu ver um diamante lapidado, não é isso? É muito bom eu ver um diamante lapidado. É lindo quando você vê ele todo lapidado, que você olha ele. A olho nu você não enxerga, mas se você pegar um binóculo, uma coisa que aumenta o grau, um óculos que aumenta o grau, você vai ver os detalhes que ele foi lapidado. Ah, mas como ele é bonito. Você coloca no rumo do sol, de uma luz, ele dá várias cores, dá um brilho. Mas quando você pega ele lá, que ele enfrentou alto grau de temperatura para chegar a ser diamante, e depois ele vai ter que ser lapidado, ele vai ser polido, ele vai ter que ser trabalhado até virar diamante. Mas todo mundo, quando vê diamante, acha bonito, mas ninguém quer passar o problema para chegar a ser diamante. Então, quando eu quero algo, eu preciso entender que tem que ser qualificado. O próprio Cristo enfrentou problemas e guerras e o qualificou para ser morto em uma cruz, para que nós alcançássemos a salvação através dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui você entende que o Espírito Santo conduziu para o deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, versículo 2, meu filho me acompanha, depois de jejuar, olha, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve, o que ele teve? Aí entra o diabo. O diabo não nos prova sem conhecer a nossa necessidade. Primeiro ele espera ter a necessidade, quando a carne quer, quando o corpo quer, quando eu almejo algo, quando eu preciso de algo. Ele não trabalha sem a necessidade. Ele precisa conhecer a nossa necessidade para trabalhar em cima dela. Amém, irmão? Ele teve, versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és, o quê? Se tu és o filho, se você é realmente aquele que a vós falou, presta atenção aqui, irmão. Olhe para mim. O diabo procura colocar dúvidas sobre o propósito de Deus na sua vida. Já viu aquele dia que você acorda pela manhã questionando quem é você? O que é você? O que você realmente é? Aquele dia que você não sente nem que é crente, que você não percebe nem que Deus está perto de você. Se é que você é o filho, você vai ter que demonstrar. Sabe por quê? Porque o seu pai manda maná do céu sem ter nada, ele faz produzir. O seu pai faz. Se você é o filho dele, então você terá que provar que é filho. Prove que é o filho dele, transforma essas pedras em pães e sacia a sua fome. O que Jesus tinha? Fome. O que ele teve? Fome. O diabo trabalhou em cima da sua necessidade, tentou colocar na sua mente dúvida, buscou a ele fazer um teste no poder de Deus. Entenda que naquela época fazer mágica era para idólatra.
transformar algo de uma substância em outra substância era para homens que estavam procurando popularidade. Ele trabalhou em cima exatamente da necessidade, tentando fazer com que Jesus fizesse aquilo que não era a vontade de Deus, para desobedecer a Deus, levando Cristo, que não conseguiu no jardim do Éden, o primeiro Adão, obedecer, fazendo ele desobedecer no primeiro instante, e Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem. Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você: esqueça as suas necessidades e lembra da sua espiritualidade. Bendito seja o nome de Jesus. Tem gente que arrisca tudo pela necessidade. Não, irmão, esqueça a necessidade e comece a olhar para a sua espiritualidade. Então o Cristo olhou para ele: nem só de pão o homem precisa, mas para a vontade de Deus ele precisa da palavra. O que ele está dizendo? Não vou desobedecer o que está escrito, não vou fazer a sua vontade, mesmo que eu tenha necessidade, não cumprirei o seu desejo, porque não vivo das minhas necessidades, mas vivo da vontade do Senhor dos exércitos. Amém, irmão? Esse se tu és causa dúvida. O diabo não trabalhou fora da palavra, ele trabalhou fora do contexto, mas não da palavra. Ele fez a mesma coisa que fez com Eva. Pegou a palavra, tirou do contexto o texto e aplicou de outra forma em Eva, e Eva aceitou e Adão aceitou. Fez da mesma forma em Cristo, pegou a palavra, acrescentou sobre ela e botou fora do contexto e jogou. O Adão do jardim do Éden não era o Adão que estava no deserto, porque quem estava no jardim do Éden pecou, mesmo no jardim, mesmo no céu, pecou, mesmo no paraíso, pecou, mas quem estava no deserto venceu. Ei, nós não somos descendentes de Adão, nós somos descendentes do Cristo da cruz, em nome do Senhor Jesus. Quem és tu? Descendente do Cristo. Porque o Adão do jardim do Éden obedeceu às suas necessidades. O Cristo do deserto olhou para a sua espiritualidade e disse: eu dependo do Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá para entender o texto? Preste atenção no propósito. O propósito era: se Cristo faz aí as pedras em pães, Cristo não seria qualificado para a cruz e para o propósito. Preste atenção no propósito, que a vontade do diabo é desviar você dele, é levar você a não fazer a vontade de Deus, a não cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Versículo 4, meu filho. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de... Nós não vivemos em prol das nossas necessidades, nós vivemos em prol da vontade de Deus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, local alto do templo, um local que, quando fala pináculo, fala local mais alto do templo. E disse a ele algo interessante, presta atenção, irmãos, versículo 6. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Prove
Não é você filho de Deus? Prove, porque se você for o filho, Ele não permitirá que você morra. Então pule e prove. Olha para mim, irmão. Suponhamos que Cristo pulasse, duas coisas aconteceriam. Primeiro, Ele anteciparia a crença dos judeus, porque os judeus esperavam um príncipe ungido enviado por Deus. O Cristo caindo ali e não morrendo, Ele seria um príncipe enviado, e não qualificaria para a cruz, e não seria levado à cruz, mas Ele seria levado ao trono. E Ele não veio para sentar no trono, mas sim para a cruz. Presta atenção, irmão. Muitas vezes nós queremos que Deus nos prove, e nós provamos a Deus, querendo que Deus nos leve para o trono antes da cruz. Não, Deus não nos tem para o trono antes da cruz. Deus não nos chamou para glorificar aqui. Deus nos chamou para depois daqui nos glorificar em nome de Jesus. Qual é a ideologia do nosso século? Glorifique aqui, cresça aqui, apareça aqui, seja grande aqui. Não, Deus nos chamou para passar tudo aqui e ser glorificado na glória em nome de Jesus. Qual era a artimanha do diabo? Antecipar aquilo que Cristo teria que passar. Primeira questão. Segunda questão, se ele pula, ele estava descumprindo a Bíblia, porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Os judeus, no deserto, quando falou que Deus estava no meio deles, os judeus levantaram e disseram: se Deus está no nosso meio, prove, faça um grande milagre, apareça. E Moisés levanta e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Olhe para mim, irmão, Deus te livra sim, Deus te guarda, mas das coisas corriqueiras que aparecem na vida, não crie coisas achando que Deus vai te livrar. Uma das grandes tentações na nossa vida, você que é jovem, você que está crescendo agora, eu já fui assim. Nós vamos andando de carro, passamos de 140, 160, e falamos assim: qualquer coisa, Deus livra. Guarda não, irmão. Nessa hora o Espírito Santo sai e fica só você lá dentro. E nessa hora aí você está tentando o Senhor teu Deus. Algo corriqueiro acontece na sua vida, Deus te livra. Você não sabia, Deus te livra. Você quis enfrentar, Deus não te livra. Deus não te livra. Nem tudo. Não tente a Ele, porque se tentar, você pode perder a batalha. O diabo queria fazer o nosso Cristo desobedecer a palavra. Está escrito. Está escrito. Realmente está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Está escrito, irmão? Está escrito. Salmo 91. E será guardado. A resposta está: também está. Também está. Não tentarás o Senhor. Olha para mim, irmão. Eu quero saber se o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, o Senhor vai fazer. Eu não tenho que provar mais nada. Tudo provou na cruz do Calvário. Tudo provou na cruz do Calvário. Deus não tem que provar que te ama. Tudo está provado na cruz do Calvário. Ele provou para todo o universo que Ele ama toda a terra. Na cruz. Se o Senhor está comigo, o Senhor vai fazer. Ele não tem que provar que está com você. Só de acordar de manhã, Ele já está com você. Todavia, aqui na igreja, eu sempre falei uma coisa aqui, e agora eu tive a conclusão lá. Sempre eu falo isso na igreja. Não é preciso que Deus cure a enfermidade de todos. É preciso que Deus sustente você na enfermidade. Quem já ouviu falar isso aqui, irmão? O Júnior estava falando que teve uma
a filha de um pastor que mora aqui, né, em Aparecida, que o pai dela deu câncer, o câncer comeu todo ele por dentro, e ele veio a falecer, e nunca sentiu dor. O médico pegou o corpo para estudar, porque seria impossível. Não é preciso que Deus te cure, é preciso que Ele te sustente, em nome de Jesus. Se a sua enfermidade não for curada, mas a mão de Deus sobre a sua vida, você, em vez de viver 70, vive 120. Ah, não, mas eu vivi doente. Mas Deus sustentou a sua vida no nome de Jesus. Amém, irmão? Quem já viu o testemunho daquele homem que não tem língua e fala? Quem já viu esse testemunho? Você nunca viu? Porque eu já vi ele pregando. Ele não tem língua, mas ele fala. Mas todo mundo precisa de língua para falar, mas ele não precisa. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não para Deus, irmão. Não fique tentando fazer Deus provar nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Quando o diabo disse, então, se tu és filho de Deus, salta. Deus vai dar ordem aos anjos para guardar você. Prova. Quantos aqui creem que é filho de Deus? Mas se ele nunca fez nada por você, você continua sendo filho. Se ele nunca curar você, você continua sendo filho. Se você não ouvir nada de Deus, não tem nenhum problema, você continua sendo filho. O Cristo da cruz, você descende dele, então você é filho. Não tem que provar que é filho. Você não tem que provar para o diabo que você é filho de Deus. Você é filho. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Sabemos que isso aí não é assim, não existe um monte muito alto que vê todos os reinos do mundo. Esse monte não existe. Isso aí foi algo, ele poderia ter transportado ou mostrado sua glória, porque ele é o Deus desse século. Nada é dele. Ele continua tendo esse mesmo engano até hoje, irmão. Engana muitas pessoas com isso. O Instagram fez uma coisa engraçada, quase dentro desse texto aí, ó. O Instagram ofereceu para as pessoas pagar pelo selo de qualidade, de garantia do Instagram lá, né? Selo de verificação. Aquele selo você ganha depois de muito tempo e tal, você ganhava ele. Aí agora o Instagram ofereceu R$50 para as pessoas. Milhões de pessoas comprou. Para quê? Para ter status. Para ter o quê? Status. E depois o próprio Instagram foi ao público e falou o tanto que as pessoas gostam de status. Só para ter aparência. O diabo continua com essa mesma coisa. Mostrou todos os reinos do mundo, todas as glórias. E disse, pode ser seu. Qual é o trabalho dos coaching hoje, irmão? A glória do mundo. Todas as glórias do mundo. Você pode, você nasceu para ser, você nasceu para ocupar os grandes lugares, você nasceu para ganhar alma, você nasceu para ir para o céu, você nasceu para vencer, sim, você nasceu para vencer a carne, o mundo, o pecado e o diabo, você nasceu para ser vencedor, sim, mas você não nasceu para vencer só o mundo, e nem para sentar no trono do mundo, não. Você nasceu para chegar no céu. E Deus te chamou para ser salvo. E Deus te escolheu de entre muitos para a salvação. Mostrou todos os reinos do mundo. E disse. Aí ele não pôs dúvida se tu és filho de Deus. Aí ele fez algo que faz com muitos crentes. Olha a propaganda, irmão. Você não tem que sofrer, você não tem que passar sofrimento nenhum, você não tem que apanhar,
você não tem que morrer, você não tem que ser chicoteado, você não vai ter que chorar, não vai ter que carregar a cruz. Rapaz, você só tem que me adorar. Se você dobrar o joelho aqui, nós vamos eliminar todo esse sofrimento seu, porque você sabe, né? Seu pai te escolheu para governar. É lógico, Jesus nasceu para ser rei. Ele já era rei, mas nasceu aqui para ser rei, descendente de Davi. Mas o momento não era aquele. Olha o propósito. Presta atenção no propósito. Olha para mim, irmão, presta atenção no propósito. O propósito não era agora. O momento de reinar não era agora. Ainda não era o tempo. Não era aquele momento. Mas ele falou: não, vamos fazer um atalho. Vamos criar uma forma nova. Um jeito novo aqui de você governar sem precisar sofrer. Ei, se alguém oferecer qualquer coisa para você que não te custe nada, vai embora, amigo. É enganação. Isso é diabólico. Tudo na nossa vida vem do suor do rosto. Em nome de Jesus, você tem que suar para poder ganhar o pão de cada dia. E a Bíblia diz: viva do suor do teu rosto. Em nome de Jesus, do seu trabalho, da sua vida. Olha, corta caminho. Vamos deixar de lado. Não. Simplesmente, você não vai sofrer, irmão. Qual é a mensagem de hoje, irmão? Não tem muitas igrejas falando que você não precisa sofrer? Que acabou o sofrimento? Cuidado, presta atenção no propósito. Aleluia. Vou contar um segredo para vocês aqui, irmão. Eu era novo obreiro. Eu nunca revelei isso para ninguém não, irmão. Mas eu vou revelar para você hoje. Eu estava dirigindo uma igreja num determinado lugar. E eu peguei a igreja, quase não tinha ninguém lá, um lugar ruim, rapaz, um fim de linha. Já viu fim de linha? Fim de linha. Mas me botaram lá como pastor e eu aceitei o desafio. Construí a igreja. Quando eu cheguei lá, a igreja não tinha, o teto da igreja estava faltando um pedaço, chovia dentro da igreja, em cima do púlpito assim, ó. E eu construí a igreja, reboquei, arrumei, pintei, comprei banco, arrumei a casa pastoral, arrumei tudo, 1 ano e 3 meses. Deus pôs a mão assim, fez tudo. Aí chegou um pastor em mim e disse assim: rapaz, vai lá e conversa com o presidente para ele te dar uma igreja melhor. Você sofreu muito. Você merece uma igreja melhor, rapaz. Já imaginou você numa igreja melhor, você vai trabalhar, você já vai entrar bem. E eu ouvi esse conselho, rapaz. Fui lá no presidente e falei: rapaz, 1 ano e 3 meses de sofrimento, não tem algo bom para mim não? Com coisa que existe igreja ruim, irmão. Tem algo bom para mim não? Porque tem umas bibocas aí que não dá para dirigir não, mas você não tem algo bom? Ele falou: tem. Olha a jogada. Tem algo bom para você. Você quer tomar posse lá? Falei: vou, é bom? É. Aí me colocou num lugar que era uma pista, 2 pistas, uma igrejona alta, galeria, mas também não tinha ninguém. Ó, o pastor Celino, novo, entrei na igreja. A hora que eu botei o pé lá dentro, o Espírito Santo falou assim: aqui eu vou pegar você e no seu lombo. Eu falei: Jesus, me volta de volta para lá, Jesus, lá está construído, eu estou bom lá. Há coisas que parecem bonitas a princípio, irmão. Não adianta tentar chegar em algum lugar sem qualificar. Deus está qualificando você para o propósito. Depois do propósito, quando você alcançar, aí sim, glorificar. Mas agora, não, você está sendo qualificado em nome de Jesus. Se você prostrar e adorar, pronto, te dou os reinos do mundo. Versículo 10. Então disse Jesus: vai-te.
Porque está escrito: ao Senhor teu Deus. No versículo de cima, o diabo perdeu a palavra, né? Você viu que ele já não falou mais da Bíblia. Ele já disse: ó, prostra e me adora. Porque falar da Bíblia para você não tem jeito. Então vamos. Aí Jesus responde para ele dentro da palavra: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Versículo 11. Para fechar aí, irmão, para ficar assim, ó, bonito. Então, o diabo deixou, e eis que... Sabe aqueles anjos que ele falou que poderia ser enviado? Seria assim, mas no final. O diabo sabia que o pai não o deixaria. Olha para mim, irmão. Pai não abandona filho, irmão. Deus que te chamou é o Deus que justifica você. No momento certo Ele vai te alimentar a sua alma, vai alimentar a sua vida. E a comida que Ele preparar, Ele preparou. Não foi você que artificiou, não. Ele preparou para a sua vida no nome de Jesus. E os anjos chegaram e o serviram. Por que o serviram? Porque quem estava ali era o Filho legítimo de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os anjos foram enviados para servi-lo. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Preste atenção no... O diabo, ele é especialista em desviar você do propósito. E ele não precisa de muita coisa. Muitas vezes ele usa a própria Bíblia. Vamos cantar? E é um hino antigo, irmão. Mas hoje você vai lembrar dele. Solta ele aí, Pereirinha. Você